Eu só tenho que cuidar, né? Mas o que era pra fazer agora? Esqueci. Ah, eu tô brincando, gente. É brincadeira, mas com certeza você já passou por um desses lapsos de memória, né? Mas quando isso é um sinal de alerta? Algumas doenças estão relacionadas à perda de memória progressiva. Mas ter um esquecimento de vez em quando é normal. A gente vai saber agora quando se preocupar e como prevenir com o professor de psicologia, Carlos Nunes. Seja bem-vindo, Carlos. Tudo bem? Muito obrigado. Tudo bem. Viu? Não esqueci seu nome. Não. Já é um bom sinal. Já é um início, um bom início. Carlos, quando é que a gente... Sabe aquela situação do branco? Eu acho que todo mundo em algum momento tem aquela, né, aquela falha. Isso é preocupante? No dia a dia, se começa a ocorrer com muita frequência, pode ser, tá? Pode ser preocupante. Porém, tem questões aqui que envolvem estilo de vida, que envolvem muita correria. Por exemplo, o estresse. O estresse hoje é um fenômeno que está muito presente no nosso dia a dia e que nós sabemos que vai interferir diretamente sobre a memória, tá? Então, eu diria o seguinte, lapsos fazem parte, tá? Fazem parte do dia a dia. Agora, se você tem uma vida mais pausada, com cuidados para com sua saúde, com cuidados para com sua saúde cognitiva, estimulação, o cérebro precisa de estimulação, né? A gente estimula o corpo, não estimula o cérebro. É bem como isso. Daí você acaba conseguindo postergar certos problemas, jogar mais para frente esses problemas. Inclusive, nós sabemos hoje que com boa estimulação em termos de jogos cognitivos, leituras, desenvolvimento de novas habilidades, envolvendo música, envolvendo jogos coordenativos, coordenação motora, o cérebro ele vai criando engramas, tá? Ele vai gerando plasticidade e com isso tu vai conseguindo potencializar a tua memória também. Isso tem que ser diário? Diário. Inclusive é interessante porque neste processo, quando a atividade se torna rotineira, é porque ela já não está mais fazendo essa função, quando ela cai no automático. Então tem que ser variado, tem que ser todo dia e variado, né? Exatamente. Tem que botar o cérebro, quando está no automático, você está pensando em outra coisa, ao invés daquilo que você está fazendo, já tem que mudar. Sim, inclusive é interessante porque muitas vezes as pessoas... Não é que eu esqueci, eu não sei seu nome. Gisele. Tá, Gisele. As pessoas, muitas vezes, elas confundem problemas de atenção com problemas de memória. Certo. Tá? Então, por exemplo, quando uma pessoa pede uma informação qualquer e a outra pessoa passa essa informação, a primeira, ela estava focando em outra coisa ou pensando em outra coisa, ou seja, fazendo duas atividades ao mesmo tempo. Depois ela, puxa, esqueci. Na realidade, boa parte do que as pessoas muitas vezes se incomodam como problemas de memória no dia a dia não são problemas de memória, são problemas de atenção. Perfeito. E na hora de recolher a informação, receber a informação. Isso entra naquela coisa da nossa ansiedade, do estresse, da correria, né? A gente tá sempre fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Exatamente. Então, é preciso ficar atento a isso, se é realmente memória ou se é a falta de atenção. Exatamente. Isso. Você acabou de falar, por exemplo, da questão do estresse. Existe um neurotransmissor importante para a memória que é chamado de acetilcolina. Nós sabemos que o funcionamento da acetilcolina fica comprometido quando estamos sob uma condição de estresse crônico. E muitas vezes no dia a dia nós ficamos com dentro dessa condição de estresse crônico, de onde, por exemplo, muitas das nossas capacidades acabam sendo prejudicadas. Outra coisa também, Carlos, o sono. Eu estava até te contando, eu tive um episódio de que eu estava dormindo pouco, numa correria, numa viagem e tal, e de repente alguém falou que tinha acontecido um dia antes, que eu peguei os documentos. Sim. E aí eu falei, mas eu não lembro, não fui eu. As pessoas me relataram o que aconteceu e eu simplesmente não tenho isso registrado no meu cérebro. Isso. Bom, a memória, ela tem, as teorias de memória têm vários tipos de classificação. Tá? E uma delas é em relação, por exemplo, à questão do tempo em que você vai manter essa informação. Então, por exemplo, existe a memória ultra rápida, a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. A ultra rápida é essa de que você recebe um número telefônico agora e em seguida você já o utiliza e depois ela se perde. A de curto prazo é aquela que você utiliza, por exemplo, ao longo do dia, tá? Dura até algumas horas. E a de longo prazo é aquele, qual o nome da sua mãe? Hoje nós sabemos que o sono, ele é muito importante para este processo de armazenamento de memórias. Ou seja, tem que dormir com qualidade. Tem que dormir com qualidade. O sono ele é importante justamente por isso, para podermos manter, jogarmos essas informações para longo prazo.
Consumo de drogas, álcool, isso pode interferir também na nossa memória? Sim, com certeza. Por várias razões, conforme a droga, porque o termo droga é muito genérico, claro, né? Então, depende muito do tipo de droga ao qual você está se referindo, ele pode mudar o tipo de comprometimento. Perfeito. Certo? Inclusive, alimentos também, vitaminas que também interferem sobre os processos de memória. Mas o princípio básico é aquele: procure ter uma vida saudável, procure manter sua atividade física, procure ler, procure estudar, procure se relacionar com as pessoas, que daí a tendência é que estes problemas associados com a idade, que eles sejam jogados bem pra frente. Exatamente. A gente vê que quem vive uma vida mais light realmente normalmente não sofre disso. E a gente tem uma pergunta do nosso auditório virtual, pode colocar aqui na tela pra gente. A Silvia mandou: tenho muito esquecimento, quando leio no final da página já não lembro mais o que li. Isso é normal? Obrigada, Silvia. Normal isso, Carlos? Olha, eu diria que o principal aqui não é se é normal ou não, mas sim o quanto isso está incomodando e o quanto isso está sendo pouco funcional, atrapalhando as atividades da vida diária, certo? Porque, por exemplo, se um cérebro saudável, ele tende a ser bastante seletivo, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que informações que são de menos importância funcional vão se perdendo mesmo. O nome daquela pessoa com que você não se relaciona muito. Quando eu leio algum material que eu não considero tão importante, a tendência do cérebro é essa. Isso não é importante, vai sendo... Não guarda o que não é importante. Exatamente. Agora, se torna um problema quando informações que são importantes, inclusive muitas vezes informações de caráter operacional, como, por exemplo, acabei de acender o fogão a gás. Fiz a chama e esqueci do fogão a gás, com a panela em cima. Ok? Daí você tem uma perda funcional importante. É isso mesmo. Então, aí pode complicar. Que mais do que a questão de ser normal ou não, por exemplo, se a dona Silvia está sob uma condição de estresse, é esperado que... Tem que ter um pouquinho de mais relax, né? Exatamente. Agora, quando começa a ter perda funcional, sim. Daí, num primeiro momento, como é que está o meu estilo de vida? Será que eu estou me cuidando? Será que eu estou cuidando da minha saúde? Certo? Será que eu não estou esquecendo porque eu estou pensando em outra coisa enquanto eu estou lendo? Exatamente. Exatamente. Isso acontece muito, né? Porque às vezes a gente lê uma palavra ali no livro, já remete a outra coisa, já viaja na maionese. E os olhos continuam correndo o livro. Exatamente. Carlos, adorei conversar com você. Vou te convidar para voltar mais vezes pra gente bater um papo legal aqui com os nossos telespectadores, para eles poderem mandar bastante pergunta, tá bom? Tá certo. Valeu, querido. Obrigada. Muito obrigado. Valeu. Joia. E assim a gente encerra o nosso Ver Mais de hoje, viu? Não vai esquecer que amanhã a gente tem encontro marcado, claro, a partir da 1h20 da tarde, ok? Até amanhã.